nós temos que agir já. O planeta não pode esperar e nós não temos outro planeta para salvar. E, portanto, a ação climática é urgente, mas ao mesmo tempo não é só uma necessidade, é também uma grande oportunidade. Portugal quer apostar em energias renováveis e esta é uma possibilidade, um grande contributo, porque o país tem muitas estradas, não é? Então podemos aplicar o sistema no pavimento de estradas e com a passagem dos veículos e também com a passagem de pessoas. Gera também energia elétrica, pode ser utilizada para semáforos, para sensores, para carregamento de veículos elétricos, etc. A Comissão Europeia criou o Green Deal, que no fundo é um pacto e um acordo para tornar a economia mais verde, em que algumas das áreas-chave são precisamente a produção de energia mais sustentável, a mobilidade mais sustentável e tudo isso passa muito também por mudar as infraestruturas das cidades para que elas também suportem esta transição. Portanto, abordamos aqui várias áreas-chave para o futuro da Europa e, claro, do mundo. Sem dúvida alguma que a Europa e Portugal pode e deve estar na vanguarda da transformação económica necessária para salvar o planeta. Durante este período difícil que enfrentamos, da pandemia, há ainda uma maior consciencialização de todos da importância do planeta e da importância de termos um modo de vida que seja mais sustentável. A União Europeia estabeleceu metas muito claras e há metas a longo prazo, para 2050, e há metas para hoje, para amanhã e para 2030. Portanto, a longo prazo, aquilo que nós queremos é atingir a neutralidade climática. Para 2030, queremos reduzir as emissões de dióxido de carbono e de gases de estufa em 50%. Relativamente aos pilares de desenvolvimento, a ideia é trabalharmos em vários setores. Pensar, por exemplo, no setor dos transportes, que são responsáveis por 25% do total das emissões dos gases de estufa na União Europeia. Ter um sistema que seja mais sustentável, resiliente e também inteligente, portanto, recorrendo à inteligência artificial, cruzamento de dados para transportes intermodais, melhorar as infraestruturas, enfim. Isto é um setor muito específico, mas podemos pensar, por exemplo, a nível das grandes indústrias poluentes que têm que ser transformadas. E há verbas para isso. Há vários financiamentos, vários pacotes e vários apoios às indústrias para se transformarem e consigam transformar os seus métodos produtivos para utilizarem energias renováveis e para abandonarem as energias fósseis. Portugal quer apostar em energias renováveis. E esta é uma possibilidade, um grande contributo, porque o país tem muitas estradas, não é? Então podemos aplicar o sistema no pavimento de estradas e com a passagem dos veículos e também com a passagem de pessoas. Gera também energia elétrica, pode ser utilizada para semáforos, para sensores, para carregamento de veículos elétricos, etc. O financiamento do Compete foi fundamental. Atribuiu 185 mil euros. E foi com essa verba que conseguimos fazer os protótipos, que é preciso comprar peças, cabelagem, etc. Desenvolvemos também um software para fazer simulação em computador daquilo que podia acontecer no pavimento da estrada. Portanto, o software também foi muito útil para as simulações prévias. O sistema acaba por ser um conjunto de dispositivos que se aplicam no pavimento rodoviário, portanto, visto de fora, é um novo tipo de lombas, por assim dizer, um equipamento que está no pavimento, mas que, ao contrário das lombas, quando nós passamos sobre este equipamento não sentimos impacto. Portanto, quando as rodas do veículo passam sobre este equipamento, ele sofre uma deformação, um pequeno movimento, que é imperceptível para os condutores, mas o suficiente para que a energia seja captada e depois seja transformada em energia elétrica de forma sustentável e de forma limpa. Portanto, acaba por ser uma nova tecnologia para esse fim.
O objetivo de todo este processo foi desenvolver um produto que agora pretendemos passar para o mercado. Naturalmente estamos a começar em Portugal porque é o nosso país, mas vemos que a grande oportunidade está nos mercados lá fora, sobretudo a nível europeu e americano, portanto, onde temos as chamadas Smart Cities, as cidades que investem em tecnologia para melhorar vários aspectos, como a mobilidade, a energia, a sustentabilidade, etc. E nós podemos aqui contribuir em diversas áreas, portanto, o objetivo é chegar a esses mercados que realmente valorizam a tecnologia nas cidades. Temos ainda, como exemplos, uma vontade muito grande de avançar na requalificação e renovação de 35 milhões de casas, de avançar até 2030, de atingirmos 40% de energias renováveis na totalidade das energias consumidas na União Europeia. Portanto, há várias metas, longo, curto prazo, mas acima de tudo também uma outra meta muito importante, apostar mais na economia circular. A economia circular é a pedra angular da economia europeia. Os recursos do nosso planeta são escassos, são limitados e, portanto, nós temos que os saber utilizar de uma forma mais inteligente, mais sustentável. E em termos da União Europeia, a norma e o standard agora é de trabalhar a economia circular, de aprender a reutilizar os recursos e de conseguirmos uma utilização eficiente que seja o ideal para os consumidores, para os produtores, conseguirmos ter um equilíbrio com o planeta. A nível nacional, as empresas portuguesas estão muito bem posicionadas para abraçar este novo desafio. Temos o financiamento, estamos no caminho certo.